Olá, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai continuar aqui fazendo uma aula bônus para o nosso capítulo 6, certo? Nós vamos iniciar lá no início mesmo do nosso capítulo, fazendo, primeiramente, o exemplo 6.1, certo? Vamos lá. Então, nesse exemplo que fala, um homem limpando um piso puxa um aspirador de pó com uma força de módulo F igual a 50 newtons, em um ângulo de 30 graus com a horizontal. E aí ele já mostra aqui essa figura 6.5, que é a ilustração do que ele está falando no problema, certo? Aí ele pede: calcule o trabalho realizado por uma força sobre o aspirador de pó quando ele é deslocado 3 metros para a direita. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre mesmo, tá? Desse objeto, que é o aspirador de pó. E aí a gente vai identificar cada uma das forças que estão atuando sobre o aspirador de pó. É importante também identificar que apenas o aspirador de pó é o sistema que a gente está trabalhando, tá? Então, sendo o aspirador de pó o sistema que a gente está trabalhando, a gente vai ter aqui a força-peso, a força normal e a força que o homem está aplicando, que é de 50 newtons, na direção de 30 graus com a horizontal. A gente pode identificar, primeiramente, que a força-peso, ela não está realizando trabalho sobre o aspirador de pó. Por quê? Porque na direção da força-peso não tem deslocamento, logo não há trabalho realizado. Então, o que a gente vai precisar calcular aqui é o trabalho realizado pela força que o homem está aplicando sobre o sistema, que é exatamente esses 50 newtons. Lá pela equação 6.1 do nosso livro, a gente vai ver a definição de trabalho, onde esse W maiúsculo é o trabalho, que é igual a força vezes o ΔR, que é exatamente o deslocamento, multiplicado pelo cosseno do θ, onde o θ é o ângulo que ele faz com a direção que está acontecendo o movimento, tá? Repetindo, o cosseno do θ, onde esse θ é o ângulo entre a força que está sendo aplicada e o deslocamento. Então, colocando aqui todos os dados falados na questão, a gente vai ter que o trabalho vai ser a força, que é de 50 newtons, vezes o ΔR, que é o deslocamento, que são de 3 metros, multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Simples assim, certo? Passando agora para o teste rápido, esse teste rápido 6.2, que fala a figura 6.4, que é essa que vocês estão vendo aqui embaixo, mostra 4 situações nas quais uma força é aplicada a um corpo. Em todos os 4 casos, a força tem o mesmo módulo e o deslocamento é para a direita e de mesma magnitude, ou seja, mesma intensidade de deslocamento, mesmo tamanho. Classifique as situações em ordem de trabalho feito pela força sobre o corpo, do mais positivo ao mais negativo. Então, esse teste rápido é exatamente para falar uma coisa que a gente vai ver logo em seguida, que é sobre o produto escalar de dois vetores. É bem importante a gente ver esse tipo de exemplo por conta do fato que já tinha sido mencionado lá nas aulas anteriores pela professora Zélia, que o trabalho realizado por uma força ele pode ser positivo,
ele pode ser nulo ou ele pode ser negativo também, certo? Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ter casos onde o trabalho realizado pela força vai ser positivo, ou ele vai ser negativo, ou ele até mesmo vai ser nulo, ok? Então, aqui a legenda da figura 6.4 fala: um bloco é puxado por uma força em 4 direções diferentes. Em cada caso, o deslocamento do bloco é para a direita e do mesmo módulo, que era o que reafirmou o enunciado do teste rápido 6.2. Então, olhando cada uma das situações, nós vamos ver primeiro aqui para a letra A, ok? Na letra a gente tem que o vetor deslocamento e o vetor força, eles estão perpendiculares entre si, ou seja, o ângulo formado é de 90 graus. Como a gente sabe lá pela equação 6.1, que a relação entre o ΔR e a força é dependente do cosseno do θ, sendo o cosseno igual a 90, isso vai dar um trabalho igual a zero. Ou seja, na situação A, tá? A força não está exercendo um trabalho para o bloco, no deslocamento do bloco. Ou seja, não tem trabalho realizado pela força em A, ok? Indo agora para a situação B, a gente tem o ΔR no mesmo direção e no mesmo sentido, mas agora F está na mesma direção em sentido oposto ao ΔR. Ou seja, o ângulo formado entre F e ΔR é 180. Nisso a gente vai ter um trabalho negativo, ok? Máximo negativo. Indo agora para a letra C, a gente tem que a força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, o ângulo formado entre elas, entre a força e o deslocamento, é zero. E, portanto, o cosseno é 1, sendo assim, o trabalho ele é maximizado nessa situação. Indo agora para a letra D, a gente tem que o ΔR está na mesma direção dos anteriores e a força está inclinada, tá? Provavelmente ali um ângulo próximo a 135 graus por aí. E então, a gente vai ter o cosseno desse ângulo, tá? Ele vai ser um trabalho realizado negativo, mas ainda assim ele vai ser um trabalho menos negativo, ou seja, o módulo desse trabalho é menor que o trabalho realizado pela letra B, em módulo, tá? Porque por conta do sinal negativo, o da letra B, ele vai ser um trabalho mais negativo. Então, colocando em escala de mais positivo para mais negativo, a gente vai ter que o mais positivo vai ser o da letra C, em seguida vai ser o da letra A, que vai ser 0, tá? E então, a gente vai passar para a letra D, que já vai ser um trabalho negativo, entretanto, vai ser menos negativo, ou seja, o mais negativo vai ser o da letra B, ok? E isso finaliza a análise do nosso teste rápido 6.2. Esse exemplo fala sobre o trabalho realizado por uma força constante. O enunciado diz: uma partícula que se move no plano XY sofre um deslocamento dado por. Aí o ΔR é 2 na direção I chapéu, mais 3 na direção J. Ou seja, em X ele sofre um deslocamento de 2 o quê? 2 metros,
mais no eixo Y um deslocamento de 3 metros, enquanto uma força constante, aí ele dá o módulo da força constante, que também é no plano XY, sendo 5 newtons no eixo X mais 2 newtons no eixo Y, age sobre a partícula. Calcule o trabalho realizado por F sobre a partícula. Para isso, a gente vai utilizar a equação do trabalho na seguinte forma. Aqui onde F é essa força que ele deu, multiplicado por ΔR, tá? Fazendo um produto escalar, como eu disse que a gente iria ver um pouco mais adiante. Para fazer esse cálculo do trabalho, a gente vai precisar identificar aqui essas regrinhas para os produtos escalares de dois vetores, tá? Isso aqui também já foi dado em aula, tá? Na aula da professora Zélia, ela já falou muito especificamente sobre isso, então é só um reforço mesmo, que a gente vai ver que o produto escalar de dois vetores, se eles são perpendiculares, é igual a zero, e se eles são paralelos, é igual a 1, certo, pessoal? Então, indo agora exatamente para o cálculo do trabalho, a gente vai precisar apenas substituir tanto a força quanto o deslocamento na equação, identificando primeiramente que o vetor ir com o vetor j vai ser zero, a multiplicação, e se é vetor ir com vetor ir ou vetor j com vetor j, vai ser igual a 1, tá? Então, simplesmente substituindo, e aqui a gente vai ver que quando a gente tem a multiplicação de dois vetores que são perpendiculares, vai ser zero, como eu havia dito. Então, a gente vai observar também que no final a gente vai ter um escalar. Como já tinha sido mencionado, o trabalho é uma grandeza escalar que depende de dois vetores, que são os vetores força e o vetor deslocamento, certo? Com isso, a gente finaliza aqui nossa primeira parte da aula. E é isso. Bons estudos, até mais! Complementando então as aulas que a professora Zélia explicou, eu trazer o exemplo 6.7, que comenta: um troféu exibido por um atleta descuidado escorrega das mãos dele e cai sobre o seu dedão do pé. Escolhendo o nível do chão como ponto y igual a zero de seu sistema de coordenadas, estime a mudança na energia potencial gravitacional do sistema troféu Terra enquanto o troféu cai. Repita o cálculo utilizando o topo da cabeça do atleta como a origem das coordenadas. Então, aqui tem um ponto muito importante que ele fala a origem das coordenadas. Então, qual vai ser a configuração de referência adotada? Então, nesse caso, a energia potencial zero, ela vai corresponder quando a parte inferior do troféu vai estar no chão, certo? É definido o que é, né, energia potencial, que é essa, então, essa transferência de energia para o sistema, ela vai ser dada por mgy, certo? Então, massa, aceleração da gravidade vezes o y. A energia potencial ela é dada em joules, assim como a mesma unidade de trabalho, e energia cinética também é uma grandeza escalar, e é importante ressaltar que ela é válida apenas para corpos próximos das superfícies terrestres, em que a aceleração da gravidade ela vai ser aproximadamente constante. Então, em vários problemas da lista, vocês vão ter que calcular qual vai ser a diferença dada na energia potencial. Então, o final menos o inicial. Então, para resolver
esse problema e também alguns outros problemas da lista, mas nesse caso ele não traz nenhum dado, então nós precisamos, nesse caso o livro, ele estimou alguns valores, por exemplo, estimou a massa, né, do troféu, ele disse que era 2 quilos, estimou que o troféu ele cai a uma altura de 0,5 metros, por exemplo, e ele atinge o dedão, né, do pé do atleta. Então ele definiu que o topo do dedão estava aproximadamente a 0,03 metros do solo, que no caso é o nível do chão como ponto y igual a zero do sistema de coordenadas, ele vai corresponder, né, à energia potencial zero, certo? Bom, então, primeiramente, fez o cálculo da energia potencial gravitacional do sistema troféu-terra exatamente antes do troféu ser solto. Então, qual é essa energia potencial gravitacional inicial? Então, massa, aceleração da gravidade, o que vai variar é esse YI. Então, ele definiu como 0,5 metros a altura que esse troféu cai. Bom, depois precisa definir qual é a energia potencial final. Então, quando o troféu ele vai atingir o dedão do atleta. Então, vai ser dado nesse y de 0,03 metros. Então, a diferença de energia potencial, então, o final menos o inicial, que vai ser o valor, né, que o enunciado está pedindo. Então, essa mudança na energia potencial gravitacional que vai ser dada em aproximadamente menos 9,2 joules, certo? Depois pede para repetir o cálculo utilizando o topo da cabeça do atleta como a origem das coordenadas. Então, digamos que o topo da cabeça ele está a aproximadamente 1,5 metros acima do solo e que esse troféu antes ele caía a 0,5 metros, nós vamos ter que essa diferença então de 1,5 menos 0,5, nós vamos ter 1 metro, mas como ele está caindo, então nós adotamos o y, né, partindo de 1,5, então aqui não esqueçam de colocar o negativo, né, menos 1, e a energia potencial gravitacional final, nós utilizamos esse 1,5 menos o 0,03 metros, né, que vai ser a distância ali do dedão do pé até o solo, então menos 1,47 metros, e fazendo essa diferença nós vamos achar o mesmo valor de antes dessa diferença, dessa mudança da energia potencial gravitacional, certo? Como deveria ser. Questão 49. Por que a seguinte situação é impossível? Um bibliotecário levanta um livro do chão até uma prateleira alta, realizando 20 joules de trabalho no processo de levantamento. Quando ele vira as costas, o livro cai da prateleira de volta no chão. A força gravitacional da Terra sobre o livro realiza 20 joules de trabalho sobre o livro enquanto ele cai. Como o trabalho realizado era de 20 joules mais 20 joules, seria igual a 40 joules. O livro bate no chão com 40 joules de energia cinética. Bom, essa situação ela é impossível porque se nós definirmos a configuração de referência, né, então, como positivo sendo o sentido da força gravitacional, o trabalho feito pelo bibliotecário ao levantar o livro é negativo, então é contra a força da gravidade. Então, logo nós devemos ter 20 joules, menos 20 joules mais 20 joules, por exemplo. Além disso, a energia potencial do livro ela vai ser dada por linhas equipotenciais, que vão ser radiais e concêntricas à Terra. Assim, a energia potencial do livro aumenta quando ele é levantado à prateleira e volta ao valor original quando ele cai no chão. Então, a energia cinética do livro ao atingir o chão deve ser igual à energia potencial gravitacional adquirida ao levantá-lo. Então,
mv² sobre 2 vai ser igual a energia potencial gravitacional, certo? Quando se tem uma força que depende somente da posição e a integral de linha depender dos extremos, ou seja, que não depender do trajeto, nós dizemos que essa é uma força conservativa. Exemplos de força conservativa: força gravitacional, força elástica, eletrostática, por exemplo. Então, nós podemos definir uma função por meio dessa integral de linha. Então, se uma força conservativa F agir entre os membros de um sistema, enquanto um deles se move ao longo de um eixo x, que vai de x inicial a x final, a mudança nessa energia potencial do sistema ela vai ser igual ao negativo do trabalho realizado por força. Então, colocando em termos de equação, nós vamos ter a partir da equação dada por 6,26, que o final menos o inicial vai ser igual a menos esse negativo do trabalho realizado pela força. Então, vai ser dado pela integral entre essa posição de x final, x inicial e x final, f de x dx. Bom, se o ponto que for aplicada essa força sofrer um deslocamento infinitesimal dx, nós podemos expressar essa mudança infinitesimal da energia potencial do sistema du como sendo du igual a menos f dx, ok? Então, a função, a força conservativa, ela vai estar relacionada a essa função da energia potencial por f de x igual a menos du sobre dx. Então, a partir dessa definição, nós podemos resolver o que pede a letra A, que pede para determinar a força Fx sobre a partícula com uma função de x. Então, nós temos que U de x é igual a menos x na terceira, né? Mais 2x ao quadrado, mais 3x. Então, nós precisamos tirar a derivada disso, né? Então, vai ficar menos a derivada de U. Em função de x. Vou deixar aqui para vocês resolverem. A letra B pede para quais valores de x a força vai ser igual a zero. Então, quando que f de x é igual a zero? Vocês precisam resolver Bhaskara, né? 3x² menos 4x menos 3 é igual a zero. Então, A vai ser igual a 3, B vai ser igual a menos 4 e C vai ser igual a menos 3. Então, vocês vão resolver a Bhaskara e vocês vão achar dois valores finais, que vai ser x igual a aproximadamente, né, 1,87 e x aproximadamente menos 0,535. Bom, a partir desses valores, nós vamos traçar o que pede a letra C, que pede para traçar U de x por x e f de x por x e indicar quais pontos de equilíbrio estável e instável. Lembrando que sistemas eles podem estar em três tipos de configurações de equilíbrio, quando a força resultante sobre um membro dos sistemas vai ser zero. Então, a configuração de equilíbrio estável vai corresponder àquelas para as quais U de x vai ser mínimo. Então, o mínimo que nós temos aqui é em menos 0,535. A configuração de equilíbrio instável vai responder àquelas para as quais U de x é máximo. Então, nós vamos ter que para onde o de x vai ser igual a 1,87. E a terceira configuração é para o caso de um equilíbrio neutro.
que vai surgir quando o U é constante, enquanto um membro do sistema vai se mover sobre essa região. A questão C pedia para traçar U de x e f de x. Então, U foi dado no enunciado, que vai ser igual a menos x ao cubo, né, mais 2x² mais 3x. Então, para ilustrar, eu estou utilizando uma interface do Wolfram Alpha para a gente poder plotar esse gráfico. Então, eu usei um intervalo aqui de menos 1 até 4, vocês podem escolher outro intervalo. Lembrem que eu comentei anteriormente que um mínimo, né, vai ser, o mínimo de U de x vai ser o equilíbrio estável e o valor máximo de U de x vai ser o equilíbrio instável. Então, se nós substituirmos, né, aqueles valores que foi encontrado anteriormente de 1,87 menos 0,535, nós vamos achar esses valores, né, de onde U de x vai ser mínimo e onde U de x vai ser máximo. Bom, para a f de x, nós temos que tirar, então, a derivada de d de u em função de d de x, que foi feito na letra A. Então, nós vamos obter uma parábola para esse caso. Então, aqui eu coloquei a equação, ficou 3x² menos 4x menos 3. Também escolhi um intervalo. Então, nós podemos ver, né, onde esses pontos que são zero, que foi os valores que nós achamos, né, na letra B, certo? É isso.